Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre a questão do tema álcool e adolescência. Vejam, esse é um assunto recorrente e até já tiveram alguns pais, aliás, uma pergunta comum que acaba acontecendo, mas para mim a resposta em geral é uma só. Pais que me perguntam, mas será que não é melhor então meu filho de 15 anos, porque eles vão beber de qualquer jeito? Será que daí não é bom eu beber com ele em casa e ensinar ele a beber? E minha resposta é sempre a mesma, não. O álcool é liberado para maiores de 18 anos e não é você, pai ou mãe, que vai dar exemplo para sua filha ou para o seu filho de ele beber antes. Ah, não, mas ele vai beber de qualquer jeito em festa. Não, primeiro que não vai beber de qualquer jeito. Conheço vários adolescentes que não bebem. Conheço alguns até que diante do grupo e que dão mais importância, têm inseguranças, que enchem um copo de álcool, vão lá, esvaziam na pia e não bebem. E não deve beber. O álcool tem inúmeras questões no uso da adolescência. Aliás, não existe uso seguro de dosagem de álcool em nenhuma idade. As pesquisas estão saindo aí uma atrás da outra. Essa ideia de que beber uma taça de vinho faz bem para a saúde, né? Que adulto só, isso não é verdade. Né? Não tem nenhuma comprovação científica. Aliás, tem mais comprovação científica ao contrário, de que o hábito de beber álcool todo dia não faz bem. Haja fígado. Então, assim, não somos nós, pais, que vamos dar incentivo ou vamos dar suporte para os nossos filhos menores de 18 anos, que já se sabe, a gente já falei aqui em outros vídeos, em outros blogs, está lá no meu site, que existe uma fase sensível de formação de base cerebral até os 25 anos de idade, e o álcool ataca diretamente a questão dessa formação cerebral, né? Ele desequilibra o emocional. Então não vamos ser nós pais que vamos dar de alguma maneira suporte e ensinar ao nosso filho a beber direito. A gente não está cumprindo a nossa função de chegar para um adolescente e falar, olha, você come bem antes de ir para a festa porque você vai beber lá para você não passar mal. Esse não é o caminho. O caminho é falar, não, você não deve beber, mostrar para ele os estudos, as pesquisas que mostram o que o álcool pode fazer, né? Como o adolescente vive muito o imediatismo e ele está pleno de vitalidade, né? Principalmente nessa fase onde eles vão começando a beber, 15, 16 anos, eles têm essa sensação de que eles podem beber, passar mal, no dia seguinte eles estão inteiros, né? Podem ali ter uma ressaca pequena, mas de novo estão cheios de vida. Só que isso vai minando o cérebro, órgãos internos, e lá na frente existem estudos, inclusive, que mostram que adolescentes que fizeram uso frequente de álcool com uma certa frequência tendem a desenvolver alcoolismo depois dos 30 anos de idade. E obviamente que a saúde não é igual de um adolescente que bebe e um adolescente que não bebe, de um adolescente que pratica mais esporte e um adolescente que fica indo em balada toda hora. O que precisa ser claramente entendido na relação do uso do álcool na adolescência é que tem coisas que não deveriam ser permitidas por natureza. Essas festas, que são programadas às vezes por grupos de formatura, de escolas, por exemplo, que são anunciadas momentos antes do endereço, isso é feito porque vai ser oferecido álcool na festa. E se as autoridades ficam sabendo, eles vetam a festa. Por natureza, a festa já é ilegal, porque está oferecendo álcool para menores de idade. Meu filho quer ir com os amigos, porque ele tem um grupo de amigos que quer ir conhecer. Da formatura, seu filho, vamos supor, tem 16, 17 anos. Às vezes tem menino de 15, que eu já não aconselho, acho cedo para ir em festa assim. Então, de novo, é aquela história do contexto. Qual é o contexto? Como está o seu filho? Como é que ele está na escola, como é que ele está na relação familiar, como é que ele está com os amigos, a saúde dele, está praticando esporte, está tendo uma boa qualidade de diálogo com a família, não é contar tudo, mas está ali acessível, está aberto, se mostra consciencioso, cumpre combinados que ele faz com vocês, demonstra responsabilidade. Ele quer conhecer como é uma festa assim, ok, mas é para ficar liberando em festas ilegais? Você acha que faz sentido? Converse com ele sobre isso. Então não é uma coisa assim, todo mundo faz, todo mundo bebe, essas festas são normais. Não, a gente tem que parar de normalizar. Muita gente bebe nessas festas, mas um adolescente que tem um pouco mais de consciência, que acaba indo, às vezes por uma pressão social, os pais permitem, muitas vezes não bebem, eles enchem o copo e jogam fora. E outros falam, eu não bebo. Agora é óbvio que não vamos ser ingênuos, você está colocando ele num contexto para beber. Imagina, você deixa seu filho ir todo final de semana numa festa desse tipo, às vezes no final de semana 2 festas desse tipo, o que você acha que vai acontecer? Ele vai acabar bebendo, vai acabar criando o hábito de beber. Às vezes com 15, 16, que seja 17 anos, que seja 18 beber todo final de semana. O uso abusivo de álcool pode caracterizar o alcoolismo no adulto. Se você bebe excessivamente todo final de semana, você pode estar num quadro
de alcoolismo. Aqui, vou dar os números para vocês. Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, essa é de 2019, que foi realizada pelo IBGE, indicou que 63,3% dos estudantes entre 13 e 17 anos já haviam experimentado bebida alcoólica. Uso regular. Uma pesquisa da Folha de São Paulo de 2025 aponta que 25% dos adolescentes consomem álcool de forma regular. Um estudo do G1 de 2025 com dados de 2023 mostra que 19,1% dos adolescentes relataram ter consumido álcool no último mês, uma queda em relação a anos anteriores. O uso abusivo, o consumo abusivo de álcool, 5 doses ou mais em uma mesma ocasião para homens e 4 doses para mulheres entre jovens de 18 e 24 anos, aumentou de 25,8% em 2022 para 32,6% em 2023. Esses são alguns dados, existem inúmeras pesquisas, mas do que eu vejo de pesquisas até internacionais, todas elas vão mais ou menos nessa linha. Tem saído que a geração Z, essa geração mais recente, tem diminuído um pouco o consumo de álcool. Bem, eu não sei ainda o quanto é consistente isso, pode até ser, exige um trabalho de consciência, mas tem sido usado muitos sintéticos, anfetaminas, etc. Enfim, a gente entra em toda essa fase da adolescência, requer supervisão. Isso é o fundamental. Os pais devem ser uma referência. Referência do quê? Referência do que é saudável. Por isso que eu insisto no assunto pai e mãe responsáveis por jovens que precisam ter eixo, consciência de si, trabalho de autoconhecimento, entender as suas vulnerabilidades, entender os seus padrões, entender que a época que nós vivemos, quem está com 50, 60, é diferente da época de hoje, as coisas mudaram muito rápido. Quem está com 40 anos também já mudou. E eu digo mais, quem está nascendo hoje, vindo da geração que chega agora, para quem está com 30, já mudou também. E inclusive serve para adulto. A gente sabe hoje, diagnóstico de alcoolismo não é quem bebe todo dia. Se você bebe muito todo final de semana, você está dentro da possibilidade de ser alcoólatra. Uso abusivo é beber intensamente durante 1, 2, 3 dias sistematicamente, todo final de semana, todo sábado e domingo. Então, se teu filho sai para balada todo final de semana, onde é oferecido álcool, e óbvio, ele está num meio propício para isso, e ele começa a beber, ele começou a fazer uso abusivo de álcool. Ele começou a interferir significativamente na saúde psicológica, emocional, cognitiva dele e no desenvolvimento dele. E ele vai comprometer, sim, a inter-relação familiar, com amigos, com a aprendizagem, com a formação dele como ser humano. Então, não é para beber junto com o filho menor de idade. Eu diria até que essas coisas, em algum momento, precisam ser revisadas, até em função dos estudos mais atuais da formação do cérebro e do como ela funciona, de que não deveria ser 18 anos, talvez nem 21, né, a recomendação para se começar a fazer uso de álcool. Lugares que liberaram isso, vai ser um outro assunto, mas que liberaram a cannabis com 21 anos, né, como uma droga legal, em alguns lugares isso existe, também não deveria, segundo os estudos que têm saído e do que a gente observa em termos de desenvolvimento psicológico. Então, pessoal, de novo, mantenham o diálogo com seus filhos, sejam próximos. Próximos não quer dizer que ele vai contar tudo para vocês e vocês vão ficar grudados nele, mas tenham um olhar atento, se informem de verdade, né? Leiam a respeito, leiam pesquisas importantes, ouçam profissionais que fazem orientações, que têm uma consistência. E álcool não é para ser usado por adolescente, a gente não deve normalizar porque todo mundo usa, não é todo mundo. Agora, se ele for numa balada que sim, é feita para ter álcool, para eles experimentarem álcool, bom, aí você está colocando nesse universo do todo mundo. Então a gente tem que ter critério, olhar o contexto, o critério do que você vai liberar ou não com seu filho. Vale mais o desconforto de ter um conflito, uma briga, e você sustentar um não para uma coisa que você sabe que não vai ser boa para ele, do que você liberar, evitar que, não quero brigar, sou refém do meu filho aqui em casa, e você liberar e depois você vai ter problemas muito maiores. Ok? Bom, nos encontramos no próximo vídeo, eu espero que tenha ajudado um pouco, e se informem, fiquem perto dos seus filhos, cultivem bons diálogos, e a gente se fala na próxima. Até mais!